Muito bom dia para você que está com a gente no Dial em 99,1 FM, continuação da terceira hora do Manhã CBN desse sábado. Seja muito bem-vindo ao CBN Saúde Especial em parceria com o Hospital PUC Campinas. E para você que está no YouTube também acompanhando a gente no youtube.com/CBN Campinas. Hoje a gente vai falar sobre o nosso coração. Conselhos sentimentais? Não. Sobre o nosso coração mesmo. Questão da saúde cardíaca. Para isso a gente conversa hoje com o Dr. Gustavo Calado, que é cirurgião cardíaco do Hospital PUC Campinas. Muito bom dia, muito bem-vindo. Obrigado, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E o Maurício Marçom, que é coordenador médico da cardiologia do hospital. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia, Felipe. Um prazer enorme estar aqui e poder contribuir. Muito obrigado. A gente vai começar falando sobre uma tecnologia e um procedimento até inédito, né, aqui no interior de São Paulo, pela tecnologia que foi utilizada. Foi um coração artificial feito no Hospital PUC Campinas, né, que foi um marco para a medicina aqui da nossa região. Foi o primeiro implante de um coração artificial aqui no interior paulista, procedimento que é muito raro de ser feito fora de capitais, até por conta da própria estrutura. Doutor Maurício, queria entender qual que é a grandeza desse procedimento. A busca por um substituto artificial para o coração é uma ideia que vem de longa data, né? E isso demanda, porque existem doenças que acometem o músculo cardíaco e faz com que esse paciente vá ter uma expectativa de vida extremamente curta. Ou seja, ele vai viver pouco tempo, às vezes meses, se não aparecer um órgão para ele poder ser submetido a um transplante, ou se esse paciente tiver alguma contraindicação para receber um transplante, porque as indicações de transplante são muito criteriosas e também restritas. Então, nesse cenário, ao longo dos anos, vem se desenvolvendo muita tecnologia para isso. E hoje, nós já temos um cenário mundial onde esses implantes se tornaram algo, eu diria, rotineiro. Os principais serviços de insuficiência cardíaca no mundo estão fazendo o implante desses corações, desses ventrículos artificiais, e esses pacientes cada vez mais têm tido uma expectativa de vida melhor, muitas vezes semelhante à expectativa que teria caso recebesse um transplante. Do ponto de vista de tecnologia, é o que a gente tem provavelmente de mais avançado hoje para tratar esses pacientes com insuficiência cardíaca, né? E esse dispositivo que nós utilizamos nesse implante que ocorreu lá no Hospital da PUC é o dispositivo de maior tecnologia, é o último modelo que foi desenvolvido e realmente é impactante a forma como ele muda a história dos pacientes. Eu deixei o Dr. Gustavo por último nessa questão, porque foi o Dr. Gustavo que participou dessa cirurgia, que durou aí aproximadamente 5 horas, né? A paciente tinha 43 anos na época da cirurgia. Agora, eu queria que você explicasse, doutor, por que houve a necessidade desse coração artificial, qual foi o caso clínico dela, né, que motivou isso, e por que esse coração é diferente, por exemplo, de um marca-passo? Boa pergunta. A nossa paciente, né, a querida Suzy, ela já vinha tendo um quadro severo de insuficiência cardíaca já há 5 anos. Teve múltiplas internações, teve múltiplos procedimentos que fizeram com que ela chegasse até o ponto que nós a atendemos na última vez, que era um quadro dramático em UTI, ela sem perspectiva de vida. Ela tinha uma contraindicação praticamente formal ao transplante cardíaco. Então, nós não tínhamos outra opção a não ser que nós tivéssemos uma disponibilidade de um ventrículo artificial, de um coração artificial. Então, nós, institucionalmente, né, fizemos um treinamento, foi toda uma demanda muito grande para que nós oferecêssemos segurança para ela por ser o nosso primeiro implante. Diferente do marca-passo, o marca-passo ele só oferece um acerto no ritmo, algumas vezes ele sincroniza um pouco o coração, mas o quadro dela, ela já tinha esse marca-passo, essa ressincronização ela já tinha sido implantado, mas ela tinha uma disfunção muito maior que o marca-passo pudesse auxiliá-la. Então, para você ter uma ideia, ela não conseguia caminhar nem 5 metros, nem 10 metros, né? Ela estava restrita a um leito de UTI. Né, e o que muito emocionou a gente foi que 1 semana, 10 dias depois, ela já andava quase 400 metros. Né? Então, para a gente foi impactante, assim, de emocionar muita gente no hospital, o quadro que a gente conseguiu oferecer para ela, uma perspectiva de vida a médio prazo. A gente está falando médio prazo, é aproximadamente 15 anos, né?
Dependendo. Na literatura médica, alguns casos já têm passando da primeira década de vida, né? A grande maioria entre 5 e 10 anos, e alguns outros casos há uma que a gente consegue, que a gente chama de uma ponte. O que quer dizer isso? A gente pega esse paciente que está num quadro dramático de lutando contra um destino mais próximo, final, e levá-lo a um transplante em outras condições melhores, né? Então, esse dispositivo também oferece oportunidade que, num futuro, ela possa ser transplantável se ela recuperar aí as contraindicações que ela tinha no momento. É muito delicado falar do coração, né? Afinal de contas, é o órgão mais importante do nosso corpo, é o que bombeia o nosso sangue, é o que nos gera vida, basicamente, né? Depois do cérebro é o órgão aí que basicamente é responsável pelas nossas funções também. Observar o tratamento da Suzy, depois de passar por uma cirurgia que é exaustiva, a gente sabe que o trabalho de um cirurgião não é fácil, ficar horas e horas de pé, lidando com a vida de uma pessoa literalmente nas mãos. Como é que você se sentiu depois disso tudo? A gente, quando vê... Eu pego, tá vendo? As perguntas também não é só falar de medicina, não. Quando a gente percebe que alcançou um resultado extremamente favorável, como foi o dela, é de uma satisfação que a gente não consegue descrever. Não é? Mas assim, não fomos só nós da equipe cirúrgica, né? Houve um engajamento, né, de enfermagem, de fisioterapeuta, nutricionista. Houve realmente uma frente, né, uma força-tarefa para que a gente conseguisse levá-la a um outro patamar de vida, né? Se você vê a qualidade de vida, ela se resume quando a gente a vê saindo do hospital com a filha, né? E isso pensar em um hospital que oferece toda a estrutura, né, uma estrutura de excelência nesse sentido para poder permitir fazer uma cirurgia como essa, sendo um caso, eu não digo experimental, talvez experimental não seja a melhor palavra, mas um caso inédito, né, um primeiro inédito. É um caso inédito, ele sempre traz muita responsabilidade para a gente, mas a gente já vinha com um histórico de implantar corações temporários. É um programa que a gente tem na PUC, que abrange inclusive pacientes do Sistema Único de Saúde, que são contemplados. Isso já vem na instituição de uma forma até pioneira no Brasil, com a maturação, a maturidade desses resultados, né? Então, inúmeras crianças, desde neonato, com poucos dias de vida, até pacientes com uma idade um pouco mais avançada, já passaram por essa etapa na PUC. Então havia uma maturidade no nosso serviço da condução desses casos. Essa maturidade permitiu que o Hospital PUC Campinas fosse credenciado para poder fazer transplantes, inclusive. Nós vamos falar sobre esse tema daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui no CBN Saúde Especial. Estamos de volta com o CBN Saúde Especial, em parceria com o Hospital PUC Campinas. Você nos ouve aqui no Dial, nos 99,1 FM, e também assiste a gente no youtube.com/CBN Campinas. Estamos conversando com o Dr. Gustavo Calado, que é cirurgião cardíaco do Hospital PUC Campinas, e com o Dr. Maurício Marson, que é coordenador médico da cardiologia. Deixei a deixa, né, no bloco anterior sobre o Hospital PUC Campinas ter sido oficializado como um centro habilitado para a realização de transplantes cardíacos. Doutor Maurício, o que muda para a população de Campinas e região? Acho que a primeira coisa que muda é o básico de não ter que se deslocar até São Paulo para isso, né? Mas enquanto pensando no hospital, é super importante a gente ter um polo disso aqui na nossa região, né? Não, sem dúvida. Quanto mais descentralizado forem os serviços de transplante, maior é a facilidade e o acesso dos pacientes para serem transplantados. Existe, inclusive, uma questão logística para isso, né? Tanto na questão do tempo que se leva para chegar com um órgão, por exemplo, num centro transplantador, quanto também a distância da qual a família deve estar localizada, esse paciente deve viver de um centro transplantador para poder ter o seu segmento também depois. Então, se nós olharmos os números no Brasil, onde nós ainda fazemos muito pouco transplante cardíaco, comparado ao que seria o preconizado, né? Crescer e descentralizar é sempre uma ideia que faz com que o paciente possa ter mais acesso e o paciente possa ser melhor cuidado também. Por que você acha que a gente ainda faz pouco transplante, hein?
É multifatorial, né? Eu penso que é multifatorial. Vai desde da questão da identificação do paciente que precisa e ele poder ser locado para um serviço onde ele possa entrar na lista para o transplante, até a própria conscientização de doação e a logística também de captação desses órgãos, né? Se a gente lembrar um pouquinho, você deve lembrar que alguns anos atrás o governo começou a disponibilizar os aviões da FAB para transportes de órgãos. Isso para alguns órgãos ajuda muito. Para o coração, a questão de tempo é um pouco mais crítica, mas essa questão de descentralização e a questão também dos pacientes e doadores estarem mais próximos é fundamental. Quanto tempo recomendado? Em geral, 4 horas. 4 horas. Em geral, Nossa, 4 horas. É super exíguo o tempo. É. E eu deixei o Dr. Gustavo por último de novo, porque foi ele, de novo, que participou também do primeiro transplante realizado no hospital. Queria que você contasse um pouquinho, doutor, como foi o histórico do paciente e como foi a recuperação dele também. Ele era um paciente jovem, né, com uma cardiopatia que a gente chamava antigamente de terminal, hoje a gente chama de severa, né, incompatível com a progressão de vida dele, né. Ele está, de novo, um paciente em unidade de terapia intensiva, sob uso de fármacos, né, de drogas que permitiam que ele ficasse vivo esperando o órgão. Ele tinha uma doença de Chagas, né, que é bastante prevalente no nosso meio, no Brasil, e ficou aguardando um tempo, né? A gente tem que destacar a eficiência do Sistema Nacional de Transplante no Brasil, que é extremamente bem organizado, né? E fazer a alocação desse órgão para o paciente que tem maior compatibilidade para esse órgão. Então, nós tivemos uma oferta de transplante aqui em Mogi Mirim, e aí a gente conseguiu fazer toda a conexão, toda a logística para que o nosso paciente recebesse o nosso primeiro transplante. Já fizemos outros transplantes, o programa está muito ativo, né, cada vez mais procurado. A gente sempre precisa de bastante incentivo, porque são inúmeros profissionais envolvidos nessa trajetória da PUC, e que era, na verdade, a última ponto da cardiologia que nós estávamos procurando, que era o transplante, que a PUC oferece realmente uma gama de procedimentos, de cuidados para o paciente cardiopata. Estava aqui pensando, né? 4 horas é o tempo recomendado para um transplante de órgão. O Mogi Mirim está ali perto, ok, só que tem a própria retirada do órgão do paciente doador, a própria preparação do centro cirúrgico para o paciente. O paciente tinha 52 anos na época do transplante, né? Primeiro, dar a possibilidade de vida a alguém que é novo. 52 anos hoje a gente não pode chamar de velho de jeito nenhum, a pessoa está ali na flor da idade. E essa própria urgência e essa própria capacidade de conseguir fechar esse ciclo dentro dessas 4 horas, né? O desafio é você manter praticamente um time 24 horas em alerta, para que você receba a qualquer momento uma chamada da Central Nacional de Transplante, da Central Estadual de Transplante, como oferta para aquele paciente, né? E aí nós temos, assim que nós olhamos o histórico do doador, se ele realmente é um bom doador para o nosso receptor, deflagrar que nós aceitamos esse órgão, a gente tem toda uma preparação em casa, fazer a lição de casa, para que a gente consiga realizar o transplante. Queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre isso, porque isso é uma coisa que a gente não sabe. Como é que funciona esse processo, observando do ponto de vista do médico? A gente tem 2 cenários. No passado, a gente ainda tinha alguns receptores esperando órgãos em casa. Mas hoje, pelo sistema de gravidade, que o paciente ele tem uma prioridade de receber o transplante, aquele paciente que é mais grave. Normalmente o que está em UTI está recebendo alguns outros equipamentos para manter a vida dele, seja algumas drogas ou fármacos. Então a maior parte dos órgãos são oferecidos para esses pacientes que estão numa linha tênue da vida. Então a equipe de transplante, ela tendo aquele paciente na UTI, ele sendo identificado como um potencial receptor, passa por diversos testes clínicos, a gente identifica que ele é um receptor, inscreve esse paciente na Central Nacional de Transplante, a família consegue entrar no sistema e saber a posição que ele está, que o órgão que está oferecendo para ele, se a gente aceitou, não aceitou. É um sistema extremamente transparente, uma coisa muito séria que é realizado no Brasil.
E a gente fica sempre na espera. Quando assim que esse paciente está listado, ele está numa prioridade ou numa urgência, a gente fica numa espera, olhando para o telefone, esperando tocar, e normalmente é na madrugada ou à noite. E aí a gente... sempre assim, né? É sempre assim, então a gente, aceitando o órgão, a gente divide a equipe em 2 ou 3, a que vai cuidar da pessoa que está esperando dentro do hospital, porque quando nós formos retirar o órgão, se esse órgão for bom, a gente inicia a cirurgia de anestesia, de preparação, até mesmo antes do órgão chegar no hospital. Então isso é feito de uma forma, de uma logística, de números de telefonemas, para que não tenha nenhum passo em falso. O doutor Maurício, a gente estava comentando aqui, né, sobre esse ponto das 4 horas, esse ponto da própria preparação do médico, e aí tem aquela história, e o doutor Gustavo comentando sobre a seriedade do Programa Nacional de Transplantes, do Centro Nacional de Transplantes. Aí sempre tem aquele que vem com a desinformação de falando assim, quem tem convênio particular recebe primeiro. O negócio não é assim, né? Não é assim, é muito sério, a lista é única tanto para os pacientes do sistema público de saúde quanto para os pacientes de convênio. Então essa lista ela é muito clara e transparente, ela é única. E é importante, o que às vezes gera uma confusão, é que isso não é uma fila, né? Isso é uma lista. E é uma lista que anda conforme critérios de prioridade. Então, como o Dr. Gustavo comentou, aqueles pacientes que estão em situações mais críticas, eles automaticamente ganham prioridade dentro dessa lista no Sistema Nacional de Transplante. Então, esse Sistema Nacional, ele é organizado dentro dos estados. Então, esses pacientes são colocados em prioridade. Então, de uma maneira muito clara, porque, como o Dr. Gustavo colocou, o paciente tem acesso à posição dele dentro dessa prioridade na lista, né? Então, não é uma lista que anda de maneira linear, porque às vezes um paciente que ele está colocado numa posição mais atrás, ele pode descompensar, evoluir numa situação crítica e eventualmente até ganhar critério de prioridade em relação ao outro que estava na frente dele. Isso é dinâmico, por isso que quem faz esse controle todo é a Secretaria Nacional de Transplante, que tem critérios bem estabelecidos para nortear isso daí. Bom, então agora tá esclarecido, né, gente? Não tem essa de porque o paciente é particular ou porque o paciente do SUS deixa para último. Não é assim que funciona o negócio. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do Hospital PUC Campinas para receber pacientes de cardiologia. Tem um centro na UTI muito importante que faz um trabalho muito legal nesse sentido. A gente volta já. De volta com o CBN Saúde Especial nesse sábado, em parceria com o Hospital PUC Campinas. A gente está conversando com o Dr. Gustavo Calado, cirurgião cardíaco do hospital, e com o Dr. Maurício Marçom, que é coordenador médico da cardiologia. Eu chamei aqui no bloco anterior, Dr. Maurício, sobre a estrutura do Hospital PUC Campinas, né, com relação ao atendimento de pacientes cardiológicos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse atendimento que é feito, a questão da UTI também, ela tem que ser muito bem pensada para um paciente com doença cardíaca, né? Não, sem dúvida. Para chegarmos nesse nível de assistência, né, onde a alta complexidade toda está contemplada, hoje na área da cardiologia, o Hospital da PUC ele faz praticamente todos os procedimentos, todas as intervenções que existem na área da cardiologia. Um dos últimos que faltava era o transplante. Era o transplante e fizemos ainda o ventrículo artificial, né? Então, realmente, na parte de arritmias, na parte de hemodinâmica, angioplastia, na parte de implantes de marca-passo, dispositivos, e para que tudo isso possa existir, né? Tudo isso possa existir, você tem que ter uma estrutura de uma UTI cardiológica dedicada para isso. Então, a gente, ao longo dos anos aí, nos últimos 20 anos, a PUC foi estruturando de uma maneira muito consistente, né, essa estrutura de alta complexidade cardiológica, e hoje nós temos dentro da instituição 20 leitos de UTI cardiológica dedicados para pacientes cardiológicos de alta complexidade, com uma equipe multiprofissional muito bem treinada, que envolve fisioterapia, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, serviço social. Então realmente é bastante complexo. E ainda nós temos mais 10 leitos dedicados para o atendimento das crianças, que isso é praticamente uma coisa
ímpar no cenário nacional, que é uma UTI unicamente cardiológica. Acho que no interior, se eu não me engano, deve ter uma ou outra. Talvez Ribeirão Preto. Rio Preto. Eu acho que Rio Preto. Eu acho que Rio Preto. E essa UTI de 10 leitos que assiste as crianças que são submetidas à cirurgia cardíaca ou que internam por algum problema cardiológico. É uma UTI cardiológica pediátrica. Isso também foi um grande ganho para a cidade e para a população. É justamente esse gancho que eu ia pegar com o Dr. Gustavo. Em 20 anos, muita coisa mudou na medicina e talvez uma das coisas que mais andou foi a possibilidade de fazer tratamentos cardíacos para crianças. Antigamente se falava de uma cardiopatia infantil, já era praticamente uma sentença de morte para a criança, ou ela não conseguiria chegar à adolescência, ou só depois da adolescência e vida adulta que ela conseguiria fazer uma cirurgia. E hoje isso é possível, né, doutor? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse avanço e como vocês, também profissionais, têm que estar atualizados a cada segundo do que de diferente acontece, né? É verdade, a atualização é importante. Assim, nós temos um atendimento que vai desde o primeiro dia de vida até o muito idoso na PUC, né? Uma linha de cuidados que ela engloba tanto os pacientes da saúde suplementar quanto da saúde do Sistema Único de Saúde, da mesma forma. E como o Dr. Maurício falou, a unidade pediátrica e de neonatal, ela foi um upgrade, foi um ganho assim que a gente não consegue mensurar, porque são pacientes que inspiram enormes cuidados, seja pela fragilidade. Você imagina um bebezinho de dia sendo submetido a uma cirurgia muitas vezes extremamente complexa, e nós temos que cuidar desse bebezinho já desde o começo, porque às vezes ele não consegue viver sem estar na UTI, né? Então ele já vem ou transferido, ou ele nasce no nosso serviço, e a gente tem que colocar, como foi o transplante que você mencionou, que a gente tem que colocar todos os esforços ali para que a gente tenha um sucesso no final. Muitos deles vão fazer outras cirurgias no futuro próximo, porque são cirurgias sequenciais. Então há necessidade de acolhimento dessa família, porque é um drama familiar, como você mencionou, ter um bebezinho tão complexo como esse, com risco de morte tão alto, e nós temos que então ter uma estrutura realmente de acolhimento não só da criança, mas dos pais e dos parentes próximos da família. Queria puxar aqui, o pessoal que acompanha o CBN Saúde sabe que eu faço essas perguntas mais do lado emocional e profissional até dos médicos que passam por aqui. O Dr. Gustavo já tratou de milhares de pacientes. Tem alguns casos específicos, como foi o caso da Suzy, né, pelo fato de ter sido o primeiro coração artificial, como foi o paciente com a doença de Chagas, que foi o primeiro transplante. Já imagina, o Dr. Gustavo, quando saiu da faculdade, quando saiu da residência, imaginou chegar onde está hoje? Eu avisei que era... Essa é uma boa pergunta. Assim, a gente procura sedimentar a carreira nossa em alguns passos, né? Eu até digo para os mais novos que ela tem degraus. E nós temos que nos prepararmos para vencer esses degraus num olho no futuro, da gente conseguir fazer cada vez com mais segurança, mais presteza, para que possa ajudar o próximo, né? A gente sempre sonhou, junto com o Maurício, o Eloy e o Fernando, que são os primeiros do nosso time, depois com o Eduardo, tem a Priscila, os clínicos, eu não vou falar o nome de todos, que eu vou esquecer algum, mas nós sempre sonhamos em montar uma estrutura desse porte, que nós pudéssemos atender tanto um paciente mais simples do Sistema Único de Saúde, até um paciente do sistema suplementar, na mesma unidade, com o mesmo tipo de empenho, o mesmo tipo de material. Então eu acho que nós conseguimos, a PUC ofereceu essa oportunidade para que nós pudéssemos construir isso num ambiente muito saudável de convívio. Dr. Maurício, podendo testemunhar tudo isso e coordenando a área da cirurgia cardíaca, né, a área da cardiologia, é um sonho realizado? É um sonho de menino realizado, talvez? Ou ainda tem mais algum passo? Olha, nós comemoramos bastante esses feitos, né? Quando você perguntou a respeito de como que foi a sensação posterior a esses procedimentos que nós fizemos, e na unidade coronariana havia uma comemoração do time todo ali, como se fosse um campeonato. Como se fosse uma final, né? Realmente uma alegria muito grande. E
E eu acho que é uma grande satisfação a gente poder realmente ofertar esse serviço de qualidade para a população. Isso é uma coisa que deixa a gente bastante feliz. Na UTI cardiológica pediátrica, por exemplo, o projeto de construção que a PUC fez, ela engloba um andar superior, onde nós temos quartos para que a família possa ficar hospedada, literalmente hospedada ali, enquanto essas crianças estão se recuperando. Há uma área de convívio ali para que eles possam utilizar, a cozinha e os quartos onde eles podem, os pais e as mães, eles podem dormir ali. Então isso deixa a gente muito, muito feliz, né? Toda vez que eu entro eu vejo essa situação, eu acho que realmente é algo de muito concreto que foi construído. Mas eu costumo dizer que na medicina a gente toma muito susto. Então quando você acha que as coisas estão andando muito bem, de repente elas não estão. Então você tem que estar sempre atento, sempre de olho para que as coisas possam continuar caminhando bem e crescendo cada vez mais. Mas é muito gratificante realmente tudo isso que aconteceu. Agora, o doutor... Pois não. E as emoções, elas se renovam. Recentemente, nós tivemos uma paciente, a Vânia, que estava há 16 meses internada, esperando um órgão. É um tempo prolongado de internação. Super prolongado, né? Imagina o grau de ansiedade dela, né? E de nosso para com ela, o compromisso de nosso para com ela. E ela pacientemente e heroicamente esperou esse órgão, e essa semana passada ela teve alta do transplante, né? Então, como você falou, as vitórias são comemoradas, têm que ser celebradas, mas novas emoções e novos desafios sempre aparecem, como o Dr. Maurício acabou de mencionar. E ela fez uma exposição de quadros durante essa internação que ela pintou. Olha que legal. E escreveu um livro ainda. Nossa! Imagine o tempo, 16 não meses. Não é 16 meses, gente, não é fácil não. Dr. Maurício Marçom, coordenador médico da cardiologia do Hospital PUC Campinas, muito obrigado pela participação hoje. Eu agradeço muito, Felipe, o convite, né, poder estar aqui contribuindo, passando informação para as pessoas. Muito obrigado. Dr. Gustavo Calado também, muito obrigado. Agradeço, Felipe, a todos da CBN, muito bom dia. Muito bom dia para você também, que segue com a reta final aqui do Manhã CBN. Também pode rever esse episódio no youtube.com/CBN Campinas. Os trabalhos técnicos desse CBN Saúde Especial foram do Jason Santos. Um ótimo fim de semana para você.